Então vamos lá. Um exemplo para começar, aqui não tem a structure ainda, né? Explicando, a gente tem a largura e a altura de um retângulo e a gente declarou as variáveis, declarou e deu valor para elas, né? E demos um print aqui basicamente do retorno dessa função, que é a função área, onde recebe dois parâmetros, altura e largura, faz multiplicação e retorna, né? Da maneira mais simples possível, mas se a gente for pensar no código de produção, às vezes acaba ficando muito verboso e fora de contexto. A ideia da struct, né, das classes em geral, é dar um contexto para aquela variável, para não ficar solta no código. Ela tem uma classe, aí com classe você vai ter várias coisas que você pode estar trabalhando, como polimorfismo, né, adicionar novas ações que aquela classe pode estar tomando. Você vai ter herança, você vai poder passar ações de uma classe para outra, enfim. Tem toda uma ideia que não é a proposta que está explicando, mas o importante aqui é ver como que esse seria o básico, funciona, mas numa aplicação grande de produção ia dificultar a manutenção num tempo com certeza, né? Mas funciona. Vamos lá. Cargo, run, rodou, ó, a área deu isso aí certinho, beleza? Vamos dar uma melhorada no código, primeiro passo, né? Vamos, ao invés de eu ter duas variáveis, vamos dar um contexto para isso. É o que no caso vai ser usando as tuplas, né? Que a gente já havia visto antes. Então eu vou ter aqui uma tupla que vai ser o nome retângulo, né? De hat1. E aí eu vou passar 30, 50. Não é ainda o melhor caso, eu vou melhorando aos poucos, gradativamente, tá? Mas já melhora um pouco. Quer dizer, eu tenho um retângulo mesmo que eu estou passando para a função de área de retângulo, né? O que é altura, largura do que? De um triângulo? É do que se trata? Agora eu sei que é de um retângulo, apesar do print ali estar falando desse aqui. Mas essa é a ideia. Você tem variáveis que expressem com mais clareza o propósito dela no escopo do projeto. E aí você teria aqui dimensões, né? Então a tupla, como você não vai ter o chave valor, você não tem muito como saber o que é a altura e o que é a largura. Então esse aqui é um problema. Então eu tenho dimensões, as dimensões vão ser do tipo, né? O 32 para retornar o 32, e aqui eu faço a multiplicação desses dois pontos aqui, ponto 0 de 1.1, e isso deve nos retornar o mesmo valor anterior com um código melhor que o anterior, né? Beleza, chegamos numa coisa legal. Agora vamos refatorar criando de fato uma structure retângulo, né? Então vamos lá Então antes de começar a trabalhar, eu vou pensar na interface. Pô, que tipo de dado que eu vou ter aqui? Então eu vou criar a structure retângulo, e essa structure, como um retângulo, um retângulo precisa ter um idif que é do tipo 32, e ela vai ter que ter um high que é do tipo 32. Então agora tem altura e largura desse retângulo, né? Isso importa no meu contexto, né? Esse let rec já não vai ser mais só uma tupla, né? Mas ao contrário disso, eu vou ter um retângulo, e esse retângulo eu vou ter altura e largura. Largura, né, primeiro, e altura. Beleza, criamos isso aqui. Aqui é um ponto interessante também, porque eu já vou passar agora o ponteiro desse objeto, né? Essa é outra coisa legal. Eu estou passando a referência do objeto que foi instanciado a partir da classe retângulo. Então eu vou ter que ter aquelas cópias de heap, enfim, performance e segurança. E aqui as dimensões, eu já vou chamar elas na verdade de retângulo com letra minúscula, porque é um objeto instanciado do tipo referência
né, do ponteiro de retângulo e o retorno útil de 2, não tem problema. E aqui eu vou ter então, como fazendo uma mutação, que eu vou estar pegando os valores que esse ponteiro chama. Eu vou pegar o valor width e o valor height, né? Escrevi pra caramba. Nossa, mas muito mais verboso, mas com muito mais contexto, né? Agora a gente tem certeza do que é um retângulo, que tem altura, que tem largura, né? E o valor é exatamente o mesmo. O cliente final não muda nada, né? E tem como melhorar ainda mais, né? A gente pode agora trabalhar com traits, né? Então, em vez disso ficar aqui apenas da definição de retângulo, a gente pode criar um método, na verdade, que ele vai ser implementado nessa classe, né? Então, como que eu faço isso? Vamos lá. Eu tenho aqui a Structure Rectangle, aí eu tenho a implementação de uma create no retângulo, né? Que vai ser um método. Esse métodos são funções, diferente de função para método, que a função ela está solta no contexto geral da aplicação. Nossa, que definição horrível, né? Mas ela não está dentro de uma classe. E método é de uma classe. O método é uma função de uma classe, né? Então eu tenho aqui um fn área, e aí esse fn área eu vou ter um self, que é o próprio retângulo que foi instanciado, né? O próprio objeto que vai estar instanciado, o 32. Vamos fechar isso aqui, né? Porque já está ruim já de entender. E aqui essa função da área vai fazer o quê? Vai pegar o self.width, né? Porque é implícito dele, self.height, certo? Então agora o retângulo ele não só define, uma vez que eu instanciei esse retângulo aqui, beleza, ele foi criado. Mas aqui dentro desse objeto eu já vou ter o método que vai chamar a área dele. Então eu não preciso mais de uma função área fora para isso, que eu tenho que criar fora. E toda vez que ele criar uma função área para cada eu tenho uma função área que funcionaria aqui dentro. Então, na verdade, o que eu preciso fazer agora? Eu nem preciso passar a referência dele, porque ele vai fazer isso internamente. Então, eu chamo agora o retângulo, o objeto retângulo 1, o método área dele, e aí ele já vai me retornar o valor, né? Então, vamos ver. E, ó, e o valor para o cliente é a mesma coisa, né? Então isso basicamente mostra pra gente o que seria os métodos. Aí o método, eu também posso ter um método com mais de um valor, porque você viu que o método, vamos voltar lá o método ele sempre vai ter o self, esse é o método. E aí se eu quiser ter mais de um parâmetro, eu teria que fazer aqui e ter uma outra coisa aqui, né? Um outro tipo de dado aqui, que colocaria para fazer uma outra coisa. Ele pode ter isso sim, tá? E além do método, tem um negócio chamado Associated Functions. Então são funções associadas, que elas não são métodos, porque elas não vão ter o self, né? Mas elas são relacionadas àquela structure, e elas são geralmente usadas como um constructor. Então quando eu crio instancio aquela structure, né? Então, por exemplo, né, se eu tivesse uma outra função aqui, né, e pode ser em block também, tá? Não precisa ser só ficar aqui. Mas se eu quisesse, por exemplo, ter uma outra função aqui, fn square
E ela, então se eu vou ter vou criar um quadrado, o quadrado, a largura e a altura são os mesmos, então só vou precisar de um size. Não tem necessidade de ter altura e profundidade, né? A largura e altura. Ele vai ser um retorno do tipo rectangle. E o que ele faz? Ele não tem você viu que ele não tem o size? Aqui ele não tem o self, aliás. Aqui ó, aqui tem self, então esse aqui é o método. Então isso aqui parece um método, mas não é, porque ele não tem o self. E aí por não ter self, a gente, quando for utilizá-lo, a gente vai usar uma semântica que a gente usou bastante aqui já na verdade. Vou só terminar essa. Que é a semântica, que é a sintaxe dos dois pontos, né? Que a gente faz o string, por exemplo, que justamente quando eu crio uma string, eu tenho que inicializar ele com algum valor, né? Então, por exemplo, se eu fosse usar agora esse cara aqui, o square, aí eu teria, se fosse, ao invés de criar um retângulo aqui, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar isso aqui, um rectangle, isso, dois pontos aqui, e square, e aí eu passo o valor 50, por exemplo, e eu vou estar criando um retângulo quadrado, assim como eu chamei essa função associada. Vou salvar e ele vai funcionar. Ok? Então basicamente é isso que a gente passou por toda a parte aqui de struct. Resumindo, eu posso criar a classe, né, a struct, os valores que ela vai estar passando, eu posso dar, que ela vai estar salvando, posso dar comportamento, funções para ela, sendo que eu tenho métodos onde eu tenho acesso ao self, ou seja, o próprio valor, né, a instanciação dessa classe que foi gerado, ou então funções que não tenho acesso a esse valor, que são as chamadas funções associadas. E essas funções associadas, geralmente no ambiente de Rust, são usadas para inicializar, né, para instanciar um objeto a partir daquela classe. E aí a sua sintaxe vai ser essa aqui, diferente do método, que é só um ponto. Eu tenho acesso àquele método, que nem tem aqui nessa linha de código aqui que está imprimindo. Belezinha? Então é isso. Vamos para a próxima aí, que vai ser enums.